Então eu passo agora a palavra ao toureiro, que já faz alguns anos que ele publicou o Evangelho de Barrabás, que eu estou agora lendo e que está me parecendo muito interessante dentro da sua agressiva novidade. Vai lá, toureiro. Bom dia. É um prazer estar aqui e tal, falando com tanta gente ao mesmo tempo. Começar do começo, contar a minha primeira adaptação. Eu tinha 6 anos, né? Meu avô me levou no cinema, lá em Santos, no Cine Brasília, um cinema de bairro enorme, lindo, e a gente foi ver uma sessão dupla. Né? Era um faroeste e um romano, sabe? Antigamente tinha muita sessão dupla, tal, então passou o filme faroeste e o romano. Eu achei sensacional, né? Não entendi muito bem as histórias, mas achei sensacional do mesmo jeito. Tanta gente morrendo, é sempre sensacional. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tinha bonequinhos de faroeste, claro, né? Todo mundo tinha, né? O seu Forte Apache, e tinha uns bonequinhos romanos também. E aí eu fiz minha primeira adaptação. Eu fiz de novo uma historinha, fiz a outra, acabei misturando as duas. Né? Muitas vezes acontece isso em adaptação. Mas foi a minha primeira adaptação, essa recriação do filme que eu tinha visto. Foi uma adaptação não de livro para cinema, mas de cinema para bonequinhos. Né? Não deixa de ser uma adaptação. E nisso, já deu para perceber um pouco qual é a graça da adaptação. Né? Porque ela pode ser muito livre. Né? Você não precisa respeitar demais. Aliás, não tem que respeitar nada quando você faz uma adaptação. Né? Você tem que respeitar o bom resultado final. Né? Se você pega um livro, o mais importante não é que seja fiel ao livro. Você pode ser totalmente infiel. Na verdade, totalmente infiel nunca. Porque se você escolheu esse livro, tem alguma coisa nesse livro que você ama e isso tem que ser mantido. Né? Mas você pode mudar muito para chegar no seu resultado final. No seu filme, na sua novela, no seu outro livro, né? Na sua peça e tal. O mais importante é esse resultado final. E o ponto de partida é só isso mesmo, é só um ponto de partida. Né? Deu para sentir bem isso quando eu me auto-adaptei, que é uma coisa horrível, eu não aconselho a ninguém, é muito triste. Né? Eu peguei um livro meu chamado Terra Papagaio e fiz uma adaptação para o cinema. Tal. Ficou horrível, né? Porque ficou gigantesco, né? Eu não queria cortar nada, mas eu cortar meu livro, tem 300 mil toques aqui e tal, aí ficou um filme de 5 horas, insuportável. Com o tempo eu fui cortando com essa dificuldade, puxa, é exatamente isso, assim. Se você só deixa as coisas importantes, você perde o molho, né? A curva, a pista do personagem, o detalhe de personalidade, você acaba perdendo muito. Então você tem que conseguir esse corte mágico. E é corte mesmo, né? Em geral, do livro para o longa-metragem, é sempre corte, porque o livro vai ter 300 mil toques, o roteiro do longa vai ter 90 mil toques, sendo que um grande pedaço são as chatíssimas rubricas técnicas, né, que eu detesto fazer até hoje, tal. Não consigo aprender a gostar daquilo, é muito chato. Então você tem que reduzir muito a sua história, né? Sem falar que tem o personagem de cinema, ele é mais burro, né? Ele é mais insensível, porque ele não pensa, né? Você não tem... Bom, hoje em dia até pensa falando sozinho, né? Tem bastante... A novela incorporou isso, o cara fala sozinho, assim. Né? O que eu vou comentar agora com o público? Já sei. Tá, né? E tem isso agora em novela, tal, que não tinha. Agora é permitido. Mas antes nem isso. Né? Antes era só ação. Né? O personagem do audiovisual, ele fala o que pensa, ele mostra o que pensa, com ação. Ele é ação o tempo todo, ou diálogo, ou gente falando sobre ele. Geralmente é assim. Não tem muita vida interior. Né? Tudo tem que ser mostrado, né? Não existe Fernando atravessa a rua pensando em Renata. Não existe essa cena. Né? Você tem que
sei lá, Fernando anda, fusão, aparece Renata e Fernando é atropelado por um carro porque estava pensando em outra coisa e tal. Tem que ser alguma coisa assim, tem que ser imagem sempre, tem que ser uma coisa muito sem sutileza. Por isso que o audiovisual é muito inferior à literatura, né? Parênteses, tem uma outra diferença entre audiovisual e literatura que faz a gente gostar mais do livro, faz a gente achar que o livro é melhor. Tem a questão do tempo que o Lauro falou, que eu acho que é certíssima, né? É uma questão de intimidade. Você tem um contato com um filme de 1h30, tá? 2. Com o livro não, geralmente um romance, você leva uma semana para ler, 3 dias se for mais rápido, tal, 1 mês se for um desses grandes que tem agora. Mas enfim, é um contato maior. Esse tempo ajuda mesmo a gente a achar o livro melhor que o filme. Mas tem uma outra coisa, que no livro você é sempre coautor, né? O escritor descreve uma cena, mas é você que coloca a cor nela, diz como é e tal, como é o personagem, como é o nariz. Então você acaba gostando muito mais, porque está mais do seu gosto. Então tem essa questão. Fecha parênteses. Uma coisa interessante na adaptação, que eu acho bem esperto, tal, é trabalhar com defuntos. Os cadáveres são grandes companheiros de trabalho. Eu tive a sorte de adaptar o Memórias Póstumas para o André Klotzer, que fez o longa, um conto chamado Um Homem Célebre, que virou um curta-metragem chamado Um Homem Sério. A Igreja do Diabo, eu adaptei agora, é um conto do Machado sensacional, onde o diabo faz a sua igreja e tal. E mais um que eu anotei aqui e não estou achando, certo? Mas é excelente você trabalhar com o defunto, porque ele não dá o menor problema, sabe? É o Machado, ele ainda tem os diálogos razoáveis, é bom, né, por 2 lados. Você tem um cara sensacional e ele não atrapalha em nada, assim, ele aceita tudo que você faz, tal, né? No Homem Célebre, que é um conto sensacional, tal, de um autor, de um compositor, né, que faz muito sucesso com polcas, mas ele quer fazer música clássica, música erudita, mas ele faz sucesso com polcas. É a mesma coisa, por exemplo, de você querer fazer sucesso com romance, mas na verdade te leem quando você faz crônica esportiva sobre futebol e tal, né? Mas aí no filme foi transformado em ator, né? É um ator que faz sucesso com comédias, mas ele quer ser sério, né? Só que as pessoas riem dele, ele não consegue e tal. E esse é um caso de adaptação infiel, mas muito fiel, porque ele foi trazido para o cinema brasileiro, que também tem essa dualidade, né? A chanchada nos anos 50, o cinema novo nos anos 60, a chanchada conseguindo público, o cinema novo não tanto, mas conseguindo respeito. E isso continua um pouco até hoje, né? Então, nesse curta, ele é um ator que vive várias fases do cinema e ele vive essa dualidade. Ele quer ser sério, mas faz sucesso com coisas populares. E só isso que acabou sobrando do conto, né? E o nome do personagem, o Hilário Pestana. Só isso acabou sobrando do conto, mas acabou sendo muito fiel, porque trouxe o que tinha ali, o que a gente gostava, eu, o outro roteirista, o diretor, o que a gente gostava no conto. Então, acho que isso que é importante no final, você ter essa fidelidade absoluta, mas nem tanto. Uma outra questão que eu pensei aqui, enquanto via o Lauro falar, é que, no final das contas, tudo é adaptação, né? Da Chiquinha Gonzaga, a gente teve a vida dela adaptada, tal. E isso acontece de muitas formas diferentes. Eu fiz um conto, por exemplo, um roteiro de um curta, uma história de futebol, que é a adaptação de uma conversa de bar, né? O diretor, Paulo Aquilini, santista como eu, estava triste porque o time perdeu, o que está muito comum ultimamente, mas já faz alguns anos o time perdeu, e aí um amigo dele, né, um funcionário, na verdade, falou: você está triste, vou te contar uma história.
eu joguei com o Pelé. A gente jogou no 7 de setembro, quando eu tinha 7 anos, tal. E aí ele contou essa história para o Paulo. O Paulo adaptou essa narrativa oral e transformou numa crônica de jornal, no Jornal da Tarde. E aí me deu essa crônica para eu transformar num curta. Eu transformei no curta, o curta foi um sucesso, ganhou vários festivais, concorreu ao Oscar, né? Eu fui lá de smoking, tudo, o Paulo também. Não ganhamos, mas pisamos ali no tapete vermelho, né? Tomamos vinho de graça, que tem no começo. Depois é pago, depois que começa o espetáculo e a gente perdeu e a gente foi tentar beber para esquecer a derrota, aí o vinho era caríssimo. Eles não perdem dinheiro, é impressionante. Aí ele viu esse curta que fez sucesso, o Paulo me encomendou um roteiro de longa-metragem, eu fiz uma escaleta, ele desistiu da ideia, eu peguei a escaleta e adaptei para um livro, né? Então, quer dizer, foi um caminho inverso. O filme, o curta, acabou virando um livro, tal, que é o meu livro mais lido até hoje, Uma História de Futebol, mas que é um caminho interessante, porque aí você pode colocar mais coisas, sabe? Você inventa mais, borda, explora mais a linguagem verbal, que no cinema você não explora tanto, né? O cinema tem uma certa pobreza de ser realista quase sempre. É uma coisa meio triste, assim, né? As coisas têm que ser muito reais no cinema. É difícil que você consiga escapar disso. Mas às vezes consegue, assim, né? Sem parênteses aqui. E, por fim... Não, por fim eu ia falar que tudo é adaptável, eu já falei, então já deu 13 minutos e eu passo aqui para... Peraí, Toreiro, dá uma informação para o público. Em que consistem as tais rubricas técnicas de que a gente já falou aqui? O que é? O que tem? Interior, dia, tenda para palestras. Você tem que começar assim, interior, dia, tenda de palestras. Há um palco onde há 4 pessoas, tal, e um público de 250 pessoas, 300 pessoas agora, quem dá mais? 300 pessoas que observam eles falando, tarará, tarará, tarará. Você tem que escrever essa coisa chata, pode explicar a luz, né? Como que a direção de arte que existe, você tem que explicar isso, aí você começa com a sua historinha. Isso em cada cena, né? Então aí você faz essa descrição e aí você fala, né? Começa um pequeno incêndio do lado esquerdo do palco, parará, parará, parará. Do lado direito fica tudo fechado e as pessoas começam a correr. Por isso, né? O escritor rapidamente percebe, vai até lá e apaga. Por sorte, ele havia tomado muita cerveja na noite anterior e assim apaga perfeitamente o fogo. Perfeito. Qualquer coisa mais para diante também vocês vão perguntar e tal.